Há um momento em que não tem som, mas muda tudo. Não é uma explosão dramática ou um grito desesperado por justiça. É uma certeza silenciosa que aparece no meio do caos emocional, como uma chama que se acende no centro da alma. Desta vez, confio nas leis do universo. É uma revelação que transcende as palavras. Um despertar que o corpo conhece diante da mente, e a partir desse momento não há como voltar atrás. Imagine por um momento que cada ação que você toma, cada palavra que você pronuncia, com a intenção de prejudicar, cada pensamento destrutivo que você abriga no fundo do seu coração, deixa uma marca invisível, mas indelével no próprio tecido da realidade psíquica. Não estamos falando de superstição ou crenças místicas vazias, mas de algo muito mais profundo e cientificamente demonstrável. As leis imutáveis que regem a psique humana, aquelas que Carl Jung dedicou toda a sua vida a decifrar e que operam com a precisão matemática das forças gravitacionais. Há uma justiça que opera silenciosamente nas profundezas de nossa existência, tão inevitável quanto respirar, tão precisa quanto o batimento cardíaco que o sustenta, enquanto você ouve essas palavras. Essa justiça não requer tribunais externos ou juízes humanos. Não precisa de testemunhas visíveis ou evidências tangíveis que possam ser manipuladas. Atua a partir do interior daquele que transgride as leis fundamentais da alma, tecendo sua própria retribuição no inconsciente daqueles que escolhem conscientemente o caminho da destruição. Jung entendeu algo que a maioria tem medo de reconhecer. O inconsciente humano possui uma memória perfeita e implacável que registra todas as nuances de nossas intenções mais ocultas. Cada ação prejudicial que realizamos, cada intenção destrutiva que nutrimos, cada palavra proferida com o propósito deliberado de ferir outro ser humano, está gravada como um sulco profundo e imutável no próprio tecido de nossa psique. E esses sulcos, como sementes plantadas no solo mais fértil da alma, germinam inevitavelmente com o tempo, criando a colheita exata que cada consciência merece de acordo com o que semeou no jardim secreto de suas próprias escolhas. Quando alguém o machucou profundamente, quando você experimentou a traição mais cruel, ou quando sua confiança foi sistematicamente destruída, é completamente natural se perguntar se existe algum tipo de justiça real neste mundo aparentemente caótico, onde os ímpios prosperam e os bons sofrem. A resposta está em uma compreensão muito mais profunda de como a psique humana realmente funciona e as leis universais do equilíbrio psicológico que Jung passou décadas estudando e documentando meticulosamente. Jung nos ensinou que nada no inconsciente se perde, tudo se transforma de acordo com leis precisas. E as energias destrutivas que projetamos em outros seres humanos inevitavelmente retornam transformadas em nós mesmos, mas multiplicadas em intensidade e precisão. A energia psíquica, a intenção emocional, a vibração destrutiva, tudo que projetamos de nossa sombra não integrada, volta com força exponencial, porque é uma lei imutável que molda a própria experiência humana. Assim como na física, a energia não é criada nem destruída, apenas é transformada no reino psicológico. O que emitimos de nossa escuridão interior mais cedo ou mais tarde retornará a nós de uma forma diferente, mas igualmente poderosa e muito mais devastadora. A primeira transgressão que nunca escapa a essa implacável justiça psicológica é a destruição deliberada e consciente da confiança humana. Jung observou com precisão científica como a sombra, aquela parte reprimida de nossa personalidade que preferimos ignorar completamente, é projetada nos outros quando não conseguimos integrá-la conscientemente em nossa totalidade. Quem trai sistematicamente a confiança de outro ser humano não apenas destrói um elo externo visível, simultaneamente corrói irreversivelmente sua própria capacidade interior de confiar e ser digno de confiança autêntica. Pense nisso com a profundidade que essa revelação merece. A pessoa que lhe causou aquele dano profundo que ainda ressoa em sua alma não o machucou apenas naqueles momentos de traição. Essa pessoa está vivendo neste exato momento sua própria tempestade interior devastadora. Embora externamente ele não demonstre, embora a sua máscara social permaneça intacta, mesmo que ele não a reconheça conscientemente, mesmo em seus momentos de maior solidão, sua psique é indelevelmente marcada por cada ato de traição que ele executou, em algum canto profundo de seu inconsciente, onde nenhuma mentira pode penetrar. Ele sabe disso com uma clareza que queima sua alma. Esse dano que ele infligiu deliberadamente, embora aparentemente não tenha repercussões visíveis imediatas em sua vida externa de aparente sucesso, cresce com o tempo como um veneno lento, mas imparável, que corrói os próprios fundamentos de sua capacidade de se conectar autenticamente com qualquer ser humano. Jung entendeu que quem destrói conscientemente a confiança se torna, sem perceber a armadilha que está criando para si mesmo,
um prisioneiro absoluto de sua própria desconfiança projetada em todo mundo. Cada novo relacionamento que ela tenta desesperadamente construir é contaminado em sua raiz pelas marcas energéticas tóxicas de suas próprias traições passadas. Embora externamente possa parecer normalidade social e até sucesso material impressionante, internamente tornou-se completamente incapaz de experimentar a vulnerabilidade autêntica que qualquer conexão genuína com outro ser humano exige. Seus relacionamentos se tornam performances teatrais vazias, máscaras elaboradas que escondem o vazio existencial de uma conexão real perdida para sempre. Esta é a primeira manifestação perfeita da justiça divina. Quem semeia conscientemente a desconfiança colhe uma solidão existencial tão profunda que transcende a compreensão humana normal. Não estamos falando de solidão física temporária, mas daquela solidão da alma experimentada por aqueles que estão cercados por multidões, mas não conseguem realmente se conectar com nenhuma pessoa. Seus laços se tornam elaboradas performances teatrais, máscaras sofisticadas que escondem o vazio absoluto de uma conexão real perdida por toda a eternidade. A segunda transgressão que encontra sua inevitável retribuição psicológica devastadora é a distorção consciente e deliberada da verdade para justificar atos destrutivos. Jung falou longamente sobre a pessoa, aquela máscara cuidadosamente construída que usamos para enfrentar o mundo social e manter uma imagem aceitável. Quando alguém causa danos profundos a outro ser humano, e depois distorce conscientemente a realidade para justificar suas ações destrutivas, não está apenas enganando o mundo exterior que está observando. Ele inicia um processo de auto-engano psicológico que fragmenta sua própria psique de uma forma completamente irreversível. A mente humana, em sua tentativa desesperada de manter a coerência interna necessária para funcionar, começa a construir narrativas cada vez mais elaboradas e complexas para sustentar a mentira original que protege sua autoimagem. A pessoa se torna prisioneira absoluta de sua própria fachada cuidadosamente construída, perdendo gradualmente todo o contato com sua verdadeira essência autêntica. Ele vive em um estado de dissonância cognitiva constante e insuportável, onde a verdade reprimida luta desesperadamente para emergir na consciência, enquanto a personalidade consciente se apega aterrorizada à versão distorcida dos eventos que mantém seu mundo interior funcionando. Mas Jung sabia de algo que a maioria das pessoas tem medo de enfrentar. A psique humana nunca esquece, não apaga realmente, apenas reprime as profundezas do inconsciente. E o reprimido, aquilo que permanece oculto sob a superfície polida da consciência, cresce exponencialmente em poder e influência destrutivos. Torna-se o que ele chamou de complexo autônomo dentro da alma, uma entidade psíquica que opera independentemente da vontade consciente, gerando sintomas físicos e emocionais que a pessoa não consegue entender, controlar ou explicar racionalmente. Essa guerra interior implacável se manifesta como ansiedade crônica debilitante, insônia persistente que rouba toda a paz, uma sensação constante de desconforto sem causa aparente que assombra todos os momentos de vigília. Enquanto a pessoa ferida pode eventualmente se curar completamente e encontrar paz genuína por meio do trabalho consciente e dedicado com sua dor, quem causou o dano fica preso por toda a vida em uma batalha psicológica sem fim consigo mesmo. Ele perdeu algo absolutamente fundamental, a paz interior que só pode ser experimentada por aqueles que vivem em perfeita harmonia com sua própria verdade mais profunda. Mas há uma terceira transgressão, a mais grave de todas da perspectiva junguiana profunda, que atrai a forma mais devastadora de justiça universal. A tentativa deliberada e consciente de destruir o sentido da vida, os sonhos, as aspirações e todo o potencial de outro ser humano. Jung entendeu com clareza cristalina que a busca por significado é a necessidade mais profunda e sagrada da alma humana, mais fundamental até do que a sobrevivência física básica. Quem tenta sistematicamente extinguir a luz interior, os sonhos mais acalentados, as aspirações mais sagradas e o potencial divino de outrem comete um crime contra a própria vida, contra o princípio de individuação que Jung considerava o propósito mais sagrado da existência humana. Esta ação transcende completamente a simples lesão pessoal temporária. É uma escolha consciente e deliberada preferir a destruição à criação, as trevas à luz, o caos à ordem divina. E o inconsciente coletivo, essa dimensão transpessoal da psique que Jung descobriu e que conecta toda a humanidade, tem uma resposta arquetípica implacável para aqueles que conscientemente escolhem esse caminho de destruição. Quem tenta destruir sistematicamente o significado dos outros, inevitavelmente perderá completamente o significado de sua própria existência de uma forma tão devastadora que transcenderá sua compreensão. Essa profunda perda de significado existencial não vem imediatamente como uma punição óbvia, mas opera de acordo com o que Jung chamou de tempo psicológico, que é completamente diferente do tempo cronológico que medimos com relógios.
pode se manifestar anos, até décadas após o ato destrutivo original. A pessoa pode acumular sucesso material impressionante, realizações externas invejáveis, reconhecimento social massivo, da perspectiva externa de observadores superficiais. Pode parecer que ele tem absolutamente tudo o que sempre quis. Abundância material ilimitada, poder social, alto status, admiração pública, mas mais cedo ou mais tarde, em um momento que virá com a inevitabilidade do amanhecer, em meio a todas essas brilhantes aquisições externas, você se verá fazendo a pergunta que queima das profundezas do inconsciente como fogo líquido. Por que tudo isso? Qual é realmente o sentido da minha existência? Jung descreveu esse estado como a noite escura da alma. Mas para aqueles que escolheram conscientemente o caminho da destruição do significado em outros seres humanos, essa noite não tem amanhecer possível. Torna-se o que ele chamou de inferno pessoal. Ter tudo visível externamente e não ser capaz de sentir absolutamente nada internamente. É a condenação mais perfeita que existe no universo psicológico, porque foi completamente auto-infligida por meio de escolhas conscientes e deliberadas. Sua risada, se ele conseguir produzir alguma, soa oca e vazia até mesmo para seus próprios ouvidos. Sua vida se torna um filme em preto e branco sem nuances emotionei, sem vibração vital, sem a centelha divina que faz a existência ter valor real. A razão é devastadoramente simples. O significado é o que alimenta diretamente a alma humana. É o que nos leva a acordar todas as manhãs com propósito, o que nos dá força interior para enfrentar todos os desafios, o que faz a vida ter valor transcendente além da mera sobrevivência biológica. Enquanto isso, algo extraordinário está acontecendo com a pessoa que foi profundamente ferida. Está passando por seu próprio processo de individuação acelerada, uma transformação alquímica que Jung reconheceu como um dos fenômenos mais poderosos da psique humana. A dor, embora inicialmente devastadora e aparentemente destrutiva, torna-se o fogo alquímico sagrado que forja uma nova versão de si mesma, mais consciente das realidades profundas, mais psicologicamente integrada, mais compassiva para com o sofrimento humano universal. Jung entendeu que o sofrimento consciente, quando totalmente abraçado em vez de evitado, é o preço exato da transformação autêntica. Cada ferida psicológica torna-se uma porta sagrada para uma compreensão mais profunda da natureza humana, em toda a sua complexidade. Cada lágrima conscientemente derramada é transformada em sabedoria integrada que nunca pode ser perdida. Cada momento de dor atravessado com presença torna-se força interior que nenhuma circunstância externa pode destruir. Esta é a natureza suprema da justiça divina da perspectiva junguiana mais profunda. Ela não requer intervenção externa dramática. Não precisa de punições impostas de fora pelas autoridades humanas. Manifesta-se como a consequência natural e inevitável das leis arquetípicas que governam a psique humana com a precisão da matemática. É um sistema perfeito, absolutamente infalível, que age com a precisão exata do que Jung chamou de sincronicidade. A conexão significativa entre eventos internos e externos que revela a ordem subjacente perfeita do universo psíquico. O mecanismo dessa justiça opera através do inconsciente coletivo que Jung descobriu em suas investigações mais profundas. Toda ação prejudicial realizada conscientemente não afeta apenas a vítima direta visível, mas envia ondas de choque através da rede invisível, mas real, que conecta todas as consciências humanas em uma única unidade. Quem age a partir da sombra não integrada está, sem saber, ativando forças arquetípicas tremendamente poderosas que acabarão por se voltar contra ele com a força inexorável de uma lei natural que não pode ser violada impunemente. E Jung nos ensinou algo libertador. Não precisamos mais parar e esperar ansiosamente para ver o que acontecerá com aqueles que nos machucam profundamente. Não precisamos continuar com suas vidas como detetives obsessivos do karma, gastando nossa preciosa energia vital cuidando de seu destino. Já tomamos a vingança mais poderosa que existe no universo, a vingança suprema da transformação consciente. Cada passo que damos em direção à cura genuína, cada vez que escolhemos conscientemente crescer em vez de destruir, cada momento em que transformamos nossa dor em sabedoria compassiva, estamos vivendo a maior resposta possível à dor que recebemos. A verdadeira vitória não está em ver sofrer aquele que nos feriu, mas em não precisar mais dessa confirmação externa para nos sentirmos completos e em paz. É alcançar o que Jung chamou de totalidade psíquica, aquele estado supremo de integração em que as ações destrutivas dos outros não definem mais nosso bem-estar interior, onde nossa paz profunda depende apenas de nossa própria capacidade consciente de escolher a luz em vez da escuridão, a integração em vez da projeção, o amor em vez do medo,
a criação em vez da destruição. Jung entendeu que a vida é uma dança eterna e sagrada entre luz e sombra, e que o objetivo supremo não é eliminar completamente a sombra, o que seria impossível e até destrutivo, mas integrá-la conscientemente em nossa totalidade. Cada experiência de dor profunda, cada encontro direto com a maldade humana, cada momento de intenso sofrimento, é um convite sagrado do inconsciente para expandir nossa consciência, para incluir aspectos da experiência humana que preferimos ignorar ou negar completamente. O processo de individuação que Jung descreveu meticulosamente não é um caminho para a perfeição humana impossível, mas para a totalidade autêntica. Não se trata de se tornarem seres imaculados sem falhas, mas seres completos, que integraram sua luz e sua sombra, que transformaram conscientemente suas feridas mais profundas em sabedoria compassiva, que encontraram um sentido transcendente precisamente naquilo que inicialmente parecia destruir todo o significado possível. Jung descobriu que existe um fenômeno extraordinário na psique humana que ele chamou de inversão de energia. Quando uma pessoa consegue transformar completamente sua dor em sabedoria compassiva, a energia que antes estava presa no ressentimento e na vitimização é completamente liberada e se torna uma força criativa tremendamente poderosa. É como se o sofrimento consciente funcionasse como uma espécie de combustível espiritual, que, uma vez refinado através do processo sagrado de individuação, gera uma forma superior de energia psíquica que pode transformar não apenas a vida individual, mas também influenciar o próprio inconsciente coletivo. Essa transformação energética não é meramente metafórica ou simbólica. Jung observou que isso se manifesta em mudanças tangíveis e mensuráveis na presença e no impacto que uma pessoa tem no mundo. Aqueles que completaram com sucesso a alquimia de transformar sua liderança emocional em ouro espiritual, desenvolvem o que ele chamou de autoridade luminosa, uma qualidade magnética natural, que atrai automaticamente os outros para a cura e o crescimento consciente sem nenhum esforço deliberado. Há algo ainda mais profundo em ação nesses processos transformadores. Jung entendeu que quando uma pessoa genuinamente transforma sua experiência de vitimização em sabedoria compassiva universal, ela não está apenas curando sua própria ferida individual, mas está literalmente reparando uma rachadura no próprio tecido da consciência humana coletiva. Todo ato autêntico de perdão e transformação consciente envia ondas de cura que se estendem muito além da experiência pessoal do indivíduo, tocando vidas que ele nunca conhecerá diretamente. Quando você finalmente alcança esse ponto supremo de integração, quando você se olha no espelho da atenção plena, sem evitar nenhum aspecto de sua verdade, você vê não uma vítima, mas um ser humano que completou um ciclo arquetípico de transformação. Alguém que passou pela morte simbólica do ego ferido e renasceu como uma versão mais consciente, mais compassiva e mais completa de si mesmo. A justiça divina que Jung nos revelou não é vingança pessoal, é a evolução da consciência. Não é punição retributiva, é a manifestação natural das leis sagradas que governam o crescimento da alma humana. E a maior justiça de todas é que, enquanto outros permanecem presos nos ciclos destrutivos de sua própria sombra não integrada, você encontrou a liberdade absoluta conhecida apenas por aqueles que transformaram seu sofrimento no ouro puro da sabedoria consciente. Esta é a jornada suprema de volta a si mesmo, não como escapismo, mas como a realização mais profunda possível. Quando uma mulher ou um homem alcança essa transformação, ele ou ela não está mais procurando desesperadamente por amor fora porque ele se tornou o amor encarnado. Ele não implora mais por validação porque se tornou pura validação para si mesmo. Ele não sonha mais em ser visto porque sua mera presença consciente se tornou inesquecível para aqueles que têm olhos para ver. A justiça divina opera perfeitamente e silenciosamente. Inevitavelmente, e vocês, que escolheram o caminho da transformação consciente em vez da vingança destrutiva, já são testemunho vivo de seu poder supremo. Mas há algo mais que você precisa entender sobre esse processo sagrado de justiça universal. Jung descobriu que existe o que ele chamou de a lei da compensação psíquica, onde cada ação destrutiva não apenas gera consequências para quem a executa, mas simultaneamente ativa forças de cura no universo, que trabalham em nome de quem foi ferido. É como se o próprio cosmos conspirasse para restaurar o equilíbrio que foi perturbado pelo ato destrutivo original. Quando alguém tenta sistematicamente destruir sua luz, sua confiança ou seu senso de propósito, essa pessoa está inadvertidamente ativando o que Jung chamou de o arquétipo do salvador interior. Não estamos falando de salvadores externos que virão em seu socorro, mas de uma força poderosa dentro de você que desperta precisamente quando você mais precisa. É como se o ataque à sua essência ativasse mecanismos de proteção e fortalecimento que, de outra forma, teriam permanecido adormecidos por toda a sua vida. Pense nisso com a profundidade que merece. Toda vez que alguém tenta apagar seu fogo interior,
esse fogo se torna mais intenso. Toda vez que eles tentam silenciar sua voz autêntica, essa voz se torna mais clara e poderosa. Toda vez que eles procuram reduzir sua luz, essa luz encontra maneiras de brilhar que você nem sabia que existiam. Não é resistência, é pura alquimia. A pressão exercida sobre sua alma a transforma em um diamante, e entendeu que as pessoas que deliberadamente causam danos aos outros estão operando a partir do que ele chamou de sombra projetada. Na realidade, eles estão lutando contra aspectos de si mesmos que não podem enfrentar, e usam os outros como telas de projeção para essas batalhas internas não resolvidas. Quando alguém ataca sua confiança, está revelando sua própria desconfiança de si mesmo. Quando ele distorce a verdade sobre você, ele está fugindo de verdade sobre si mesmo que ele não pode tolerar. Quando ele tenta destruir seu senso de propósito, está gritando para o universo seu próprio vazio existencial. Esse entendimento não justifica o dano, mas o liberta completamente de levá-lo para o lado pessoal. Não é você quem está realmente sendo atacado. Você é simplesmente o espelho no qual essa pessoa vê seus próprios demônios internos não integrados refletidos. E quando você entende isso profundamente, algo extraordinário acontece. Você desenvolve o que Jung chamou de imunidade psíquica. Você não absorve mais o veneno emocional dos outros porque entende que esse veneno nunca foi direcionado à sua verdadeira essência. Há um fenômeno fascinante que Jung observou repetidamente. As pessoas que conseguem transformar completamente sua experiência de vitimização em sabedoria compassiva começam a experimentar o que ele chamou de sincronicidades da graça. Eventos significativos começam a se alinhar de maneiras que parecem milagrosas, mas que Jung entendeu como a resposta natural do universo à elevação genuína da consciência. Oportunidades inesperadas aparecem no momento perfeito. Relacionamentos profundos e autênticos se manifestam quando você menos espera. Os recursos necessários são apresentados de maneiras que parecem sobrenaturais, mas são simplesmente o cosmos respondendo à sua nova frequência vibracional. É como se, ao escolher a transformação em vez da vingança, você tivesse sintonizado uma estação de rádio cósmica completamente diferente, onde apenas bênçãos e oportunidades de crescimento são transmitidas. Jung também descobriu algo revolucionário sobre o tempo nesses processos de justiça divina. Enquanto as pessoas que agem a partir da destruição experimentam o que podemos chamar de tempo kármico acelerado, onde as consequências de suas ações se manifestam com uma velocidade e precisão que parecem sobrenaturais. As pessoas que escolhem a transformação entram no que ele identificou como o tempo criativo, um estado em que as possibilidades positivas se condensam e se materializam de maneiras que transcendem as limitações comuns de causa e efeito. A razão por trás dessa diferença temporal radical na manifestação está na direção do fluxo de energia. Quem age a partir da sombra não integrada está constantemente resistindo às forças naturais do equilíbrio e da harmonia, criando atrito que eventualmente gera um calor destrutivo insuportável. Pelo contrário, aquele que escolhe conscientemente a transformação se alinha perfeitamente com as correntes naturais da evolução cósmica, permitindo que todas as forças universais trabalhem a seu favor, e não contra ele. Este é o segredo mais profundo da justiça divina. Não é um sistema punitivo, é um sistema evolutivo. Não é projetado para punir, mas para ensinar, curar e elevar a consciência. E quando você finalmente entende isso com cada fibra do seu ser, quando você integra essa verdade profundamente em sua alma, algo milagroso acontece. Você não precisa mais da justiça externa porque se tornou uma justiça viva. Você não busca mais vingança porque se tornou a resposta perfeita ao dano recebido. Você não espera mais que os outros mudem porque você já mudou o mundo simplesmente mudando a si mesmo.